Me chamo Gisélia, eu sou uma baiana que resido agora em Cuiabá. Eu vim de Cuiabá, passei o final de semana aqui na Escola SEAG. Para mim foi extremamente maravilhoso. Foi um final de semana difícil, onde no sábado, a gente, 3 horas da manhã, começou muito intenso, mas fome, frio, calor, passei sede. Foi muito difícil, mas foi de um aprendizado assim, incrível, As aulas, tudo que foi falado lá, as aulas de primeiros socorros, eu amei tudo, E hoje aqui no Open Day, a gente teve mais aprendizado, dicas dos professores excelentes, pessoas que já têm uma experiência do tamanho do mundo. Eu estou incrivelmente feliz por essa oportunidade de estar aqui hoje com a SEAG.